Polêmica no vídeo de hoje, polêmica mesmo. Por quê? Porque hoje a gente vai ver que realmente todo produto, por melhor custo-benefício que ele seja, por pontos positivos que ele tenha, todo produto tem defeito. E vai começar uma série de vídeos aqui no canal que, se vocês quiserem, eu posso trazer com mais notebooks e com mais produtos também, que são os pontos negativos. Fala aí, galera, como é que vocês estão? Aqui é o Lipe, aqui na minha mão temos o Positivo Vision R15. Esse notebook que foi polêmico, por quê? Primeiro porque é da Positivo, é uma marca que no passado fez uns produtos um pouquinho duvidosos, mas com o tempo começou a melhorar bastante. Inclusive lá em casa eu tenho várias coisas da Positivo, tomada inteligente da Positivo, luz inteligente da Positivo. Então assim, hoje em dia eles estão fazendo produtos bem legais e começaram a fazer uns notebooks bem legais. Esse daqui é um grande exemplo dele, o Positivo Vision R15, mas não só o Positivo Vision R15. Você sabia que aquela marca Vaio, que antes era muito famosa no Brasil, tá voltando a ficar bem famosa agora também, é da Positivo? Pois é, a marca Vaio é uma marca da Positivo, vamos dizer assim, é uma marca um pouco mais, vamos dizer assim, com acabamento melhor. É uma marca de notebook que a Positivo tem, que oferece um acabamento melhor, ali uma coisinha a mais. Bem interessante também, se vocês quiserem eu posso trazer vídeo da Vaio. Mas bom, vamos lá. Esse notebook aqui, por que ele é tão interessante? Por que todo mundo ficou atento a ele? Primeiro, porque ele é um notebook que o valor normal dele, essa versão minha aqui, que é a versão mais barata, em torno de R$ 2.300 quando tá um bom valor, às vezes até menos. Inclusive, esses dias a gente mandou lá no grupo de ofertas ele custando R$ 2.200. Se você não tá ainda no grupo de ofertas, entra aí, o link tá aqui na descrição. Mas, enfim, o valor normal dele é de R$ 2.300 até às vezes R$ 2.400, é um valor que compensa pagar nele. Por quê? Porque esse valor é a versão dele com Linux, geralmente, mais barato, às vezes aparece também essa promoção na versão com Windows, com um Ryzen 5 da série 5000 e, além disso, 8 GB de memória RAM. Aí você fala assim, pô Felipe, mas tem vários notebooks nessa categoria, nessa faixa de preço, que tem um Ryzen 5, que tem 8 GB de memória RAM. É verdade, um grande exemplo disso é o Asus VivoBook Go, que tem um Ryzen 5 da série 7000, 8 GB de memória RAM. Mas diferente do Asus VivoBook, por exemplo, o Positivo Vision R15 tem uma tela IPS. Pois é, uma tela IPS com 8 bits de cor. Então assim, já é uma coisa mais interessante, né? A tela tem uma cor muito melhor, é muito mais bonito de mexer. E além disso, diferente também do Asus VivoBook, que é um concorrente dele, o Positivo daria para fazer upgrade de memória RAM. Como assim daria? A gente já vai falar disso. Esse é um dos defeitos. Mas bom, então você percebe que é um notebook assim, ele entrega tudo o que você precisa, com boas conexões, tem até conexão aqui, ó, de entrada de cartão SD, tem conexão USB tipo C, então assim ele é bem completo por um preço bom, por isso que ele fez sucesso. Mas sim, além de todas essas coisas que ele tem, que é interessante, até coisas que outros notebooks não têm, por exemplo, ele tem aqui um LED para iluminar o webcam, olha isso aqui, ó, isso aqui eu nunca tinha visto, esse aqui é o primeiro notebook, né? Coisa da Positivo, eles inventam umas coisinhas assim mesmo. Mas, então por isso ele realmente é um sucesso, e realmente, nesse sentido, se você pagar um bom valor, ele vale muito a pena. Como eu falei, você pagar ali na faixa dos 2.200, 2.300 na versão mais barata, até uns 2.400 dependendo da época do ano, eu acho que vale muito a pena. Se você se interessar, o link dele inclusive tá aqui na descrição. Mas ele tem pontos negativos. E eu quero começar com um ponto negativo, que é o seguinte, é a construção dele. Aí você fala assim, Felipe, mas ele é todo de plástico, né? Vocês estão vendo aqui, ó, tampa de plástico, aqui na parte de baixo plástico, tudo normal. Você fala assim, pô Felipe, mas nessa categoria só o Galaxy Book 4 que não é todo de plástico. É verdade, o Asus VivoBook, então, inclusive, né, um grande concorrente dele, por isso que eu tô falando bastante, também é todo de plástico. Mas não é porque é de plástico que significa que é ruim. No caso do Positivo Vision R15, ele tem uma construção, eu vou dizer assim, ruim. Por quê? Bom, primeiro porque sim, ele é de plástico, isso aí tudo bem. Como eu falei, você pode ser de plástico e ser bom, mas ele não é um plástico tão bom. Primeiro porque ele não tem um acabamento tão bom, às vezes você vê umas rebarbas em alguns lugares, mas o principal ponto negativo, na minha opinião, é o como esse notebook não é firme. Por exemplo, eu vou abrir ele aqui agora, vou destravar ele aqui, e ele começou aqui, ó, já ligou a ventoinha. A ventoinha está ligada dele aqui. O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou virar ele aqui, ó, e percebe que quando eu amasso aqui, dá bastante zoom aqui inclusive, porque quando eu amasso aqui, ó, ele dá pra perceber, depois eu vou botar no detalhe se não der pra perceber, mas ele meio que amassa aqui a parte de baixo. O resultado, olha isso aqui, sem forçar nada, vocês vão conseguir ouvir o barulho da ventoinha dele. Eu vou conseguir encostar na ventoinha só
colocando um pouquinho de pressão aqui com o meu dedo, ó. Ouviram? Pois é. Isso acontece por quê? 2 motivos. Primeiro, o plástico não é tão bom. Eles construíram de uma forma que o notebook não é muito firme. E o segundo motivo, ele é bem fino nessa parte aqui. Bem fino mesmo. E aí o que acontece? Misturou o fato de que o notebook não tem um plástico tão bom com o fato de que ele é muito fino e isso acontece. E outra coisa que acontece, ó, tô mexendo no notebook, ó os barulhos, ó. Estão ouvindo? Gente, um monte de barulho, né? Então assim, ele não tem uma boa construção. Isso é verdade. Tá? Então, se você vai comprar esse notebook, saiba, ele não tem uma construção tão boa. Se você pegar o Asus VivoBook Go, se eu tentar amassar aqui, ó, ele não faz nada. Nada, ele nem mexe. Não chega nem a mexer. Olha o barulho que ele faz. Nenhum. Não faz barulho nenhum. Então, assim, nesse sentido, realmente, outra coisa, construção interna. O Asus VivoBook Go tem heat pipe aqui de cobre, né? Heat pipe são aquelas tubos que saem do processador para resfriar. Quando a gente vai no dispositivo Vision R15 aqui, né, nem todos os heat pipes, nem tudo aqui dentro que é para resfriar é de cobre. Então toda a construção dele realmente é um ponto negativo. Quem fala isso tá com razão. Mas é aquela coisa, ele também tem pontos positivos. Por exemplo, ele tem aqui, ó, na lateral uma coisinha que quando eu abro ele, ele levanta o notebook. Isso evita que você force ele e ele pegue no cooler. Então, apesar de sim, isso pode acontecer de você amassar o cooler, ao mesmo tempo, se você estiver usando ele de um modo normal, isso não vai acontecer. O que vai acontecer é que mesmo usando ele de um modo normal, dependendo de onde você força, vai ficar fazendo uns barulhinhos, não de cooler, né? Do próprio plástico mesmo. Mas ele tem essa solução aqui também. Então, tá aí. Agora, uma outra coisa legal desse notebook ele é bem potente. Eu tenho aqui, inclusive, 2 dispositivos Vision R15, esse aqui que tá na mesa e um outro que tá aqui do lado, que o Lucas tá mandando ofertas ali com ele, né? Como eu falei, tem nosso grupo de ofertas lá, então o Lucas tá usando ele para poder mandar ofertas. Esse outro é com Ryzen 7 e 32 GB de memória RAM. O bicho é forte, tá? Mas esse aqui com Ryzen 5, que é a versão mais barata e já vem com 8 GB de memória RAM, é um notebook bem potente também. A gente conseguiu já abrir aqui GTA, Valorant, até uns joguinhos ali um pouquinho mais pesados eu já consegui abrir aqui. Claro que não é um notebook feito para isso, mas eu consegui abrir sim, né? Até um Cyberpunk você consegue abrir aqui, apesar de não ser feito para isso, é possível abrir aqui um Cyberpunk rodando com tudo no mínimo do mínimo, chegando ali nos 30 FPS, talvez você consiga. Mas para trabalhar ele é muito bom. Ele tem um Ryzen 5 que é muito bom, que é um Ryzen 5 5500U, é um Ryzen 5 que tem 6 núcleos e 12 threads. Então assim, para trabalhar é bacana, é o suficiente para você abrir várias abas do Chrome, para você editar vídeo, funciona muito bem. E já vem com 8 GB de memória RAM, que hoje é o mínimo que você precisa para poder rodar o Windows aqui, bem legal, não ter tanta dor de cabeça. Mas se você quer fazer algo a mais, você quer trabalhar com o notebook de verdade, abrir muita coisa ao mesmo tempo e às vezes até jogar um joguinho ou outro mais leve no final do dia, você vai precisar de mais memória RAM. E aí, essa é mais uma vantagem do dispositivo Vision R15, porque ele é o único notebook que você poderia abrir aqui e fazer o upgrade de memória RAM. Inclusive, eu já fiz isso. Pois é, tem um vídeo aqui no canal fazendo o upgrade de memória RAM no dispositivo Vision R15 e mostrando a diferença. Na prática, você não ganha mais FPS nos jogos, mas os jogos ficam mais estáveis e na hora de abrir mais aplicativos, você consegue abrir muito mais aplicativo ao mesmo tempo sem que o notebook trave, né? Vocês estão vendo aí ele aberto, então assim, dá para fazer o upgrade, ele tem ali a abinha de você colocar a memória RAM nova e etc. Então, muito ponto positivo em relação a isso. Todos os notebooks que estão sendo lançados agora, principalmente esse ano passado de 2024 e agora em 2025, nessa categoria de notebook para trabalhar, para estudar, nenhum quase dá para fazer upgrade de memória RAM. Na verdade, dos lançados, nenhum dá para fazer upgrade de memória RAM. Só o positivo Vision R15. Isso é um ponto positivo, mas tem um ponto negativo, que é, infelizmente, dizem que perde a garantia. Mas calma lá. Vamos ver como é que isso daí funciona. O que acontece é o seguinte, de fato, quando você entra no site da Positivo, ele diz que se você violar o notebook, alterar as configurações, etc., você perde a garantia. Eu entrei em contato com o meu contato dentro da Positivo, inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu entrevistei o engenheiro que fez esse notebook e tirei várias dúvidas com ele. Então eu tinha aí do contato dele, entrei em contato, perguntei como é que funcionava e eles falaram que realmente, se você fizer upgrade de memória RAM, você perde a garantia. Mas calma, não é bem assim também como parece. O notebook, ele tem aqui os parafusos na parte de baixo e não tem nenhum lacre, tá vendo? Não existe lacre, é só os parafusos. Se você abrir, tirar todos esses parafusos e trocar a memória RAM, quem que vai saber que você fez esse upgrade? Ninguém. Mas, o que acontece? Por que eles dizem que perde a garantia? Por 2 motivos. Primeiro,
Se você quebrar o notebook nesse processo de trocar a memória RAM, eles vão saber como que foi quebrado o notebook, eles vão investigar aquilo ali e vão perguntar para você, você abriu, você não abriu? Enfim. Agora, o que você não pode fazer é o seguinte, se você fez um upgrade de memória RAM, assim como eu, e você precisar acionar a garantia, o que você tem que fazer é, você precisa abrir o notebook de novo, tirar a memória RAM que você colocou ou que você trocou, colocar a original e fechar ele. E aí sim você manda para a garantia. Nesse caso, você não vai perder a garantia, porque você não quebrou o notebook trocando a memória RAM, e você deixou a memória RAM original. Isso, gente, não é só com positivo, tá? Isso acontece com várias outras marcas de notebook. Vários notebooks que você pode fazer o upgrade, se você precisar acionar a memória RAM, opa, nossa, agora eu confundi. Se você precisar acionar a garantia, você precisa tirar a memória RAM que você colocou para mandar para a garantia com ele original. Isso acontece sempre. Uma outra coisa que acontece aqui com o positivo é o seguinte, se você comprou ele com Linux, isso também acontece com outros notebooks, que é a versão mais barata. Foi o meu caso, inclusive. Esse notebook aqui tinha vindo com Linux. Eu que instalei o Windows. Felipe, perde a garantia? Não perde a garantia. Você só não pode acionar a garantia se ele tiver com Linux. Você vai precisar acionar a garantia e na hora de mandar para eles, trocar o sistema operacional, apagar o Windows e colocar o Linux de volta. Então, é isso que vocês precisam entender. Esse notebook é muito legal porque ele é um notebook bem equilibrado, é bem potente, dá para fazer muita coisa e dá para fazer upgrade de memória RAM? Sim! Perde a garantia só em duas situações. A primeira, se você quebrar ele enquanto você está fazendo esse processo, e aí realmente, porque não é um defeito de fábrica, é uma coisa que você fez, você quebrou. Mas é muito difícil você quebrar fazendo upgrade de memória RAM. Você acompanhar os vídeos aqui do canal e fazer tudo direitinho, é muito difícil isso acontecer. Agora, o segundo caso é, você fez o upgrade de memória RAM, você usou o notebook normal e outro defeito deu no notebook. Por exemplo, algum dia sua tela parou de funcionar. Você vai acionar a garantia, vai abrir o notebook e vai colocar a memória RAM original e vai mandar ele para a garantia original. Dessa forma, a garantia vai cobrir. Até porque não tem nem como eles provarem que algum dia você abriu o notebook. Não tem lacre, não tem nada. Então, gente, é só parar para pensar um pouco. Não é assim também. Não pode abrir e acabou. Não, pode abrir sim. Só que tem que fazer com cuidado e na hora de mandar para a garantia tem que mandar do jeito que ele chegou na sua casa. Com o sistema operacional que ele veio, que se veio com Linux, tem que mandar com Linux, se veio com Windows, tem que mandar com Windows e com a memória RAM do jeito que veio. De maneira geral, nesses meses usando esse notebook, realmente o principal ponto negativo para mim é a construção. É um notebook que faz barulho, tem uma construção meio molenga e isso para mim pega um pouco mesmo. Eu acho que poderia ter uma construção melhor e é o principal ponto negativo desse notebook na minha opinião. A parte de memória RAM e de sistema operacional, isso aí é padrão. Várias outras marcas fazem dessa forma. Portanto, eu não acho que seja um ponto negativo. Pelo contrário, o fato de dar para fazer upgrade é sim um ponto muito positivo. É um notebook que literalmente um ponto positivo, né? Pois é. Realmente é um notebook que eu recomendo bastante, principalmente se você pagar um bom valor. Não vai pagar caro não, tá? Teve uma época aí que ele custou R$3.000, R$2.600, aí não compra não. Eu acho que vale a pena você ir daí no Galaxy Book 4, por exemplo, vai ter uma construção melhor, vai ter uma tela que até, apesar de ser IPS, é ainda melhor e eu acho que vale mais a pena nessa faixa de preço. Mas se você pagar barato, R$2.300 até, mais ou menos, até R$2.400 dependendo da época do ano, eu acho que vale sim a pena, até porque dá pra fazer upgrade e isso é um dos únicos da categoria que dá pra fazer. Se você se interessar, o link dele tá aqui na descrição. E me diz aqui, faltou algum ponto negativo que você acha que deveria ter nesse vídeo? Se faltou, comenta aqui embaixo a sua opinião do Positivo Vídeo R15 que eu quero saber. E se você quiser ver mais vídeos assim, mostrando também os pontos negativos dos produtos, comenta aqui embaixo qual que é o próximo produto que eu devo trazer para vocês. Tamo junto, galera. Deixa o like, se inscreve no canal. Valeu e falou!